Olá, meu nome é Carlos Alberto e hoje vou apresentar uma microaula sobre função de linguagem. O que é função de linguagem? As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante, ou seja, são as formas que cada indivíduo usa para organizar sua fala, levando em consideração qual é a mensagem que ele quer transmitir e a intenção por trás dessa mensagem. Classificação. Elas são classificadas em 6 tipos: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Embora haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. Vou falar agora sobre a função referencial ou denotativa. Também chamada de função informativa, a função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Voltado para o contexto da comunicação, esse tipo de contexto é escrito na terceira pessoa, singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. Como exemplos de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos. Todos eles, por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos à linguagem. Função emotiva ou expressiva. Também chamada de função expressiva, na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Esse tipo de texto, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplos, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários. Todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação, por exemplo, reticências, ponto de exclamação e etc. Função poética. A função poética é característica das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso, aqui o principal elemento conotativo é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas em que há o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas. Função fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui a função reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos. Por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ou telefone e etc. Função conotativa ou apelativa. Também chamada de apelativa, a função conotativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida.
Esse tipo de texto costuma-se apresentar na segunda ou na terceira pessoa com a presença dos verbos no imperativo e o uso do vocativo. Exemplos: vote em mim. Entre, não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca. Função metalinguística. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários. Exemplo: escrever é uma forma de expressão gráfica. Isto define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística. Obrigado. De forma resumida, eu expliquei sobre função da linguagem e no final estou deixando aqui um vídeo explicativo sobre as funções. Olá, eu sou a professora Luciana e a nossa aula de hoje é sobre as funções da linguagem. Vamos falar primeiro sobre os elementos da comunicação. Para que aconteça uma comunicação, são necessários 5 elementos básicos: o emissor, o receptor, a mensagem, o código e o canal. O emissor é a pessoa que fala, que escreve, que desenha ou que faz gestos, ou seja, a pessoa que transmite a mensagem. O receptor é a pessoa que ouve, lê ou interpreta os gestos. É a pessoa que recebe essa mensagem. E a mensagem é o conteúdo que está sendo transmitido pelo emissor e recebido pelo receptor. O código é o sistema utilizado pelo emissor para transmitir essa mensagem. Esse código pode ser um texto, uma fala, uma pintura, uma placa ou a língua de sinais. E o canal é o meio pelo qual essa mensagem é transmitida. Pode ser pelo ar, como no caso da fala, no papel, uma mensagem escrita, numa tela, um desenho, uma pintura, pela TV, pela internet ou outros canais também. As funções da linguagem. A comunicação sempre possui um objetivo, ou seja, uma função. E essas funções são subdivididas em 3 tipos, e a classificação é feita de acordo com o elemento na qual a mensagem está centrada, ou seja, no foco onde ela está centrada. A função referencial denotativa ou informativa, ela tem a finalidade de informar o leitor a respeito de um acontecimento. O foco é o próprio conteúdo da mensagem. Ela é utilizada em textos científicos, técnicos, didáticos, jornalísticos e em correspondências comerciais e oficiais. Nesse caso, usa-se a terceira pessoa do singular para garantir a impessoalidade. Um exemplo: o ataque matou mais de 1.600 pessoas, fato que causou grande tristeza na população mundial. Então, nesse exemplo aqui, o foco está na mensagem, não em quem está emitindo a mensagem, também não está em quem vai receber essa mensagem. Função apelativa ou conativa. A mensagem desse tipo de texto é centrada no receptor ou destinatário, e o objetivo é influenciar o comportamento dessa pessoa que vai receber a mensagem, de modo a convencê-lo de alguma coisa. Ela é usada em propagandas. Observa-se aqui o uso do verbo no modo imperativo, que é aquele modo que expressa um pedido ou uma ordem. Exemplo: adquira já o seu kit com desconto de lançamento. Então, o foco está em convencer o leitor da mensagem, o receptor da mensagem, a adquirir esse kit. Função emotiva ou expressiva. O foco está no próprio emissor, que evidencia seus sentimentos, emoções e opiniões. Aqui a predominância dos verbos na primeira pessoa. O eu, faço, sinto, levarei, porque o foco está em quem emite a mensagem. Frequentemente ocorre o uso de interjeições. Vamos ver um exemplo.
A criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou. Esse é um exemplo de um texto de Fernando Pessoa. O foco está aqui no sentimento do poeta. Função metalinguística. O foco desse tipo de mensagem é o próprio código linguístico, ou seja, a própria linguagem. Um exemplo: gastei 1 hora pensando em verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Esse é um exemplo do Carlos Drummond de Andrade. A função metalinguística é quando a gente fala sobre a própria língua. Por exemplo, uma gramática. Ela é escrita para descrever as normas da língua. Ela está utilizando aí a função metalinguística. Função poética. É a função predominante nas poesias, em ditados populares e em alguns slogans publicitários também. O foco está na mensagem e evidencia alguns efeitos expressivos. As palavras e expressões são cuidadosamente escolhidas pelo emissor, pois sua combinação segue um propósito. Geralmente, esse propósito é causar um efeito, pode ser até um efeito sonoro. No exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Qual foi o objetivo de escolher tantas palavras com a letra F? Seria causar realmente um efeito sonoro para o receptor. Função fática evidencia o canal de comunicação, ou seja, o meio de contato entre os falantes. O objetivo é conferir se a mensagem está sendo recebida de uma forma clara ou ainda prolongar um diálogo. São utilizadas as expressões alô, tudo bem? Oi, né? Dentre outras. Então, o objetivo aqui na função fática é confirmar se o receptor está realmente recebendo essa mensagem de uma forma clara. Vamos ver um exemplo. Alô, quem fala? Aqui é a Rosa. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!